A chamada milagre, porque não é o tema nosso que nós vamos debater aqui, mas eu acho extraordinário filho de pastor servindo. Eu fico abismado quando eu vejo um pastor que os filhos não são pastor. É mesmo. É demais da Então o conta. senhor é a favor do nepotismo? Opa, eu não, Deus. Deus é a favor Opa, do nepotismo? quem foi que pôs Arão como vice? Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um pastor assembleano em podcast. Afirma categoricamente: Deus é a favor do nepotismo. Veja o absurdo que está sendo ensinado nos púlpitos das Assembleias de Deus Brasil afora. Deus é a favor. Por lei, nepotismo é crime. Por lei, nepotismo é crime. Tá entendendo? Mas vem o pastor assembleano, a última cocada do tabuleiro, afirmar categoricamente que Pai do céu é a favor do nepotismo por ter colocado isso e aquele outro lá. Rapaz, é impressionante. Veja aonde vai as insanidades teológicas pentecostais. Fica comigo até o final desse vídeo, porque muita coisa a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal Uma Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Pronto, eu fui marcado aqui no podcast, né? Eu acredito, onde a pessoa que está entrevistando perguntou ao pastor se Deus era a favor do nepotismo. O pastor, em alto e bom, falou que sim, Deus foi o primeiro a promover o nepotismo no povo de Israel. É sempre a questão de Israel, irmão. Eles pegam a questão literal que aconteceu com Israel e tentam aplicar de forma literal na igreja. Não, porque Deus fez isso, Deus levantou fulano, cicrano e bertano, tá entendendo? Um era irmão do outro e Deus colocou. Eles pegam essas percepções literalmente para aplicar na igreja. Ah, porque Deus levantou reis no passado, vai levantar reis também nos tempos modernos? Deus levantou profetas no passado, vai levantar profetas nos tempos modernos, literalmente falando, né? Sacerdotes no passado, Deus vai levantar sacerdotes nos tempos modernos. Então, é trazer todo o contexto literal e aplicar na igreja é o grande problema desse povo. Então ele diz que Deus é a favor do nepotismo, quando a lei brasileira afirma categoricamente que não pode ter nepotismo. Nepotismo é a lei brasileira. Então, vamos lá. Eu venho falando há muito tempo sobre um sistema que a Assembleia de Deus desenvolveu, um sistema regado a ditaduras, dinastias, nepotismos, disputas pelo poder e corrupção moral. No sistema de ditaduras, onde o pastor presidente, que ele já disse isso, que manda na igreja, o pastor presidente manda na igreja, ele disse uma vez, eu já coloquei aqui, certo? Eu posso até reprisar se for o caso, mas ele já disse que manda na igreja. Onde ele está presidindo, que ele é pastor presidente, ele manda na igreja. Então, aonde existe o ditador, vai existir sempre as dinastias, porque o ditador vai colocar a sua prole para governar. E não somente isso, depois da dinastia vem o nepotismo, que é justamente a família do ditador trabalhando, operando em todos os departamentos da instituição. É um sistema, irmão. Um sistema. Aqui em Pernambuco, está acontecendo a mesma coisa, onde o ditador promove a dinastia, colocando sua prole para governar, e toda a sua família trabalha nos melhores departamentos da instituição. Eu já provei isso aqui no canal. Eu tenho até esse vídeo aqui para passar para você, onde
o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco estabeleceu claramente seu filho para estar à frente de toda a Assembleia de Deus, toda a organização, todos os departamentos, tudo o que está relacionado ao governo da Assembleia de Deus. Antes de soltar esse vídeo, veja esse vídeo aqui, presta atenção. É que nós convidamos o pastor Ailton Júnior, ele estava dirigindo e estava muito bem em Caruaru, onde inaugurou o templo, terminou o templo e dinamizou o trabalho, mas a necessidade da igreja, nós que somos pastores, vamos aonde a igreja precisa. Amém, meus irmãos? E uma das coisas boas da nossa igreja são as mudanças, as mudanças com a finalidade de dinamizar o trabalho. Dinamizar. E nós convidamos o pastor, não é isso, para assumir a assessoria da presidência, e a partir de dezembro deste mês que estamos, o assessor da presidência assumirá a gestão completa do Templo Central, englobando a estrutura administrativa e eclesiástica, o departamento de engenharia também a partir de janeiro. E ele, como assessor, coordenará todos os departamentos aqui do Templo Central, obras de louvor, casais, escola bíblica dominical, campanha evangelizadora, adolescentes, PROAT, orientações dos cultos, agendamento de eventos, congresso, e o relatório estará, ou seja, ele deverá reportar-se diretamente à presidência, assegurando o bom funcionamento e organização das atividades ministeriais e administrativas. Portanto, o pastor Ailton Júnior já é conhecido, né? Não vamos... Os irmãos já conhecem, e a sua esposa, a irmã Cristiane, que cuidará também da parte feminina. Eles vão organizar tudo essas atividades. É claro que eles só não podem fazer, mas vai construindo as equipes para atender esta necessidade. Os irmãos entenderam? Diga amém. Tá vendo? Aí eu digo a você, você acha certo haver dinastias e nepotismo dentro da Assembleia de Deus? Você concorda com isso? Isso é a consequência da ditadura impetrada dentro da Assembleia de Deus, tá entendendo? Onde os pastores presidentes mandam, eles mandam. Não, e o Conselho de Ética não funciona. Em certas convenções, o Conselho de Ética faz parte do mesmo bojo, é farinha do mesmo saco. Tá entendendo? Então, assim, a gente vê as ditaduras gerando as dinastias, gerando os nepotismos, gerando as disputas pelo poder e gerando a corrupção moral dentro da Assembleia de Deus. É um sistema que eu estou falando, batendo de frente desde sempre aqui. E o pastor Ed Vinagre, que é um pastor presidente de uma Assembleia de Deus, ele está dizendo aqui, em alto e bom tom, que Deus estabeleceu o nepotismo. Vamos ouvir a fala do pastor Ed Vinagre, tire suas próprias conclusões. Vamos lá. Depois, sendo os pais católicos, o senhor não é fruto tipo de um gabinete, no ministério, não? Não, eu não tive pais cristão. Isso para mim, cristão que eu digo evangélico, não tive pai pastor, nada disso. O meu ministério foi fruto de uma chamada divina. Deus falou comigo claramente, inclusive da posição que ora ainda ocupo como presidente da igreja. Deus falou muito cedo. Deus disse para mim claramente por várias vezes. E não só disse para mim, mas mostrou para o pastor, o qual eu vim suceder, que foi quem me indicou, quem me formou. Hoje ele já dorme no Senhor, mas foi alguém que foi o meu mentor na ocasião e alguém que me focou, aprendi demais com ele. Então a minha vida ministerial, Fábio, eu considero um milagre. Um milagre no sentido assim, de eu ter hoje atuado com vários pastores, em várias denominações, não só na Assembleia de Deus. E só Deus faz isso. É um milagre, uma chamada, né? Até porque hoje... Eu digo, a chamada é um milagre. Uhum. A chamada é um milagre, porque não é o tema nosso que nós vamos debater aqui. Agora, presta atenção. Mas eu acho extraordinário filho de pastor servindo. Eu fico abismado quando eu vejo um pastor que os filhos não são pastor. É mesmo. Demais da então o senhor é a favor do nepotismo? Opa, eu não, Deus. Deus é a favor do nepotismo? Quem foi que pôs Arão como vice? O irmão de Moisés. Foi Moisés que escolheu o irmão ou foi... Veja, tem sempre que trazer alguém do Velho Testamento para usar como exemplo de que pode acontecer no meio cristão. Meu Deus do céu! Juridicamente, pela lei, nepotismo é crime. É crime.
Tá entendendo? É crime, irmão. Aí vem o pastor, presidente da Assembleia de Deus, dizendo que Deus é a favor do nepotismo. Deus. Foi Deus. Então pronto, irmão. Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus de família. Agora, se o filho do pastor tem chamada, por que não ele? Agora, se toca bateria, só tá tocando porque é filho do pastor. Se não toca, nem para tocar bateria, esse filho de pastor presta. A responsabilidade de muitos filhos de obreiros fora da igreja hoje, irmão, é fruto de língua de crente. Ah, pastor, mas tem filho de obreiro problemático. Tem, meu irmão, mas toda generalização é burra. É burra. Se o teu filho tem chamada de Deus, e por que Deus vai olhar e dizer assim, não, o pai é, então não vou chamar o filho para ser? E tem muita gente que critica o nepotismo, tem muita gente que tem uma revolta da igreja porque vê filhos de pastores assumindo no lugar do pai. Há um provérbio lá no mundo que diz macaco não pode comer a banana antes que tá verde. Então o cara tem vontade de ser e não consegue chegar e mete pedra em quem chegou, irmão. Agora, se é o filho do pastor que chegou, se é o irmão do pastor que chegou, se é o primo do pastor que chegou, a regra não é essa. Mas se ele tá, meu irmão... Claro, porque o filho do pastor presidente vai ter todas as vantagens, visto que ele está atrelado a esse sistema, de chegar lá. Eu digo isso pelo que acontece aqui em Pernambuco, Recife propriamente dito, onde o filho do pastor teve uma ascensão meteórica. Está entendendo? Uma ascensão meteórica. Todo filho de pastor querendo lhe colocar na presidência, ele vai ter uma ascensão meteórica. Tá entendendo? É a consequência da ditadura, né? Tem chamada de Deus? Tem vida no altar? Para, o que impede? Então você acredita que Deus é um Deus geracional, até porque o ofício sacerdotal era passado de pai para filho, né? Fábio, vê pro Salmo 112. O Salmo 112, gente, eu até tenho um livro ali só sobre ele. Eu escrevi as 12 bem-aventuranças do Salmo 112. O Salmo 112, ele tem promessas. E lembre-se que as promessas estão no campo condicional. E olha como é que começa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que seus mandamentos têm grande prazer. Olha a promessa do verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. A palavra poderosa ali é imponderado. Aí um texto ligado diretamente a uma nação específica. Tá entendendo? Um texto que está relacionado com a nação de Israel. Aí esse povo pega esses textos e aplica na igreja de forma literal. Eu já fiz uma live aqui mostrando que muitas dessas percepções do Antigo Testamento não podem, nem devem, nunca vão ser aplicadas na igreja de forma literal, irmão. Porque não vai colar. Não vai colar. Um discurso desse aqui, os primeiros cristãos, na grande perseguição, iriam ficar assim, bugados. Que conversa é essa aqui no... O que o senhor está falando aí? Cadê a gente ver? A gente não está vendo aqui no meio da gente, não. E você está falando aí. Muitos discursos de hoje, se fossem ser pregados nos dias da grande perseguição, né? Primeiro, segundo, terceiro século, os irmãos iam ficar bugados com esses pregadores de hoje, irmão. Por quê? Porque muitos textos, muitas pregações são falaciosas. Tá entendendo? Falaciosas não se aplica ao contexto da igreja. A cabeça e não cauda. Mas não só a descendência. Diz assim, a sua geração será abençoada. Por isso eu disse que eu estranho quando uma família de um pastor não está envolvida no ministério e na obra. Porque a promessa de Deus, que não só o filho, mas o neto, o bisneto, o tataraneto. Tá enquanto o DNA dele estiver na terra, porque o Salmo 112, verso 6 diz o quê? Salmo de a memória do justo fica para sempre. Agora, se você não tem vida com Deus, se você é um cara torto, o contrário é verdadeiro. Provérbios 10, 7. A memória do ímpio. Ímpio ali não é o incrédulo, não. Ímpio é aquele que age impiamente, que não tem compromisso com Deus e com o altar. A Bíblia diz que a memória dele apodrece. Tem líderes que não têm compromisso com Deus, que os filhos ficam pelo meio do caminho. Quando ele morre, ninguém nem lembra da memória dele, porque ela cai na podridão. Mas se você tem vida com Deus, meu irmão, sai pra lá com essa conversa que a tua família não é pra estar no altar. Mas aí não se torna também um cabide de emprego, pastor? Porque geralmente vem os filhos, vem os familiares e todos acabam sendo assalariados pelo ministério pastoral. Fábio, de novo, eu vou te dizer o seguinte, toda generalização é burra. Quer dizer que o filho do pastor está envolvido, por exemplo, eu conheço um filho de pastor que ele agora assumiu o campo do pai. A convenção permitiu no estado. 63 anos de idade. Eu aconselhei o pai, que vai fazer 90 agora. O pai pediu minha opinião. Aconselhei no bom sentido porque é meu amigo. Quem sou eu para dar conselho a um ancião de 90 anos? Mas ele pediu minha opinião. E ele pressionado por isso. Principalmente os pastores mais antigos, irmão. Colocaram muitos filhos fora do ministério e fora da igreja. Sabe por quê? Por quê?
por causa dessa opinião igual a sua e de alguns que critica filho de pastor no ministério. Eu só tô fazendo o contraditório. Não, e eu só tô dizendo que é igual a sua. Tá entendendo? É a opinião dele. É a opinião dele, professor. É a opinião dele. Pronto, irmão. Mas... E a pergunta dele... Ele fala toda vez isso. A pergunta dele... A pergunta dele pra mim foi, Fábio, pastor, eu entendo que o meu filho tem chamado e tudo, mas veja bem, o que a igreja vai dizer? E eu fui com ele exatamente na linha contrária dessa sua. Eu disse, pastor, engraçado. Seu filho lhe serviu durante 30 anos nessa igreja. Esse cara não se projetou profissionalmente. Agora só vai entregar a igreja à convenção que pode trazer o filho de um outro pastor pra cá. Tá vendo? Vê só. O pastor que ele está se referindo estava no caminho certo. E promover a sucessão de forma, conforme o estatuto, de forma democrática. Ou seja, eu vou me jubilar e a convenção vai lá promover a eleição, segundo o estatuto, de forma democrática. E o próximo que vier vai chegar de forma democrática, todo mundo votou. Tá entendendo? Não teve aquela dinastia, não teve a coisa por aclamação, mas veja que ele vai dar conselho ao pastor para ir na direção do nepotismo. Aonde a Assembleia de Deus chegou, irmão? Aonde a Assembleia de Deus chegou? Até aí também nada errado. Agora a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: se teu filho tem graça, tem vida com Deus, é justo o senhor deixar de entregar a igreja a ele para entregar outro? Entendeu, Fábio? É. Então é relativo, meu irmão. Mas a igreja vai colocar um obreiro de tempo integral, ué, qual o problema de pôr seu filho? Então o problema não é, na sua visão, não é a questão do filho assumir o lugar do pai, como a igreja critica, mas é ele não assumir. Por que os filhos de pastores não estão seguindo os passos do pai? A questão, meu irmão, é o seguinte: não é se ele vai assumir, se ele é o vice, se ele vai ser o pastor do setor, se ele vai ser o presidente do lugar do pai. A questão é se ele tem chamada. Mas a igreja aprova a chamada dele. Segundo, ele tem vida com Deus. Como é que tá o casamento desse camarada? Ele tá com a primeira mulher, com a segunda, com a terceira, com a quarta? Por quê? Porque senão ele não é exemplo pra igreja. Ele não administra a sua casa. Pode administrar a casa de Deus? Então nós estamos falando de conduta aqui. Nós estamos falando de princípio. Qual é o princípio? O princípio é que a bênção do pai vai sobre os filhos. Tá entendendo, irmão? Feliz, feliz, feliz. Eu não sou advogado, mas sou obrigado a fazer uma defesa aqui. Fale quem quiser do pastor Zé Wellington, irmão. Eu conheço todos os seus filhos que estão no ministério. Me aponte um neto dele desviado. Me aponte alguém da casa dele que está embaixo e não está em cima. Que não é um médico, que não é um dentista, que não é um advogado. Rapaz, falar que aquele homem não tem a bênção de Deus sobre a família dele? Agora, você acha que isso causa prazer em muitos? No império, o ditador, ele vai favorecer toda a sua prole. Viu, doutor em divindade? Doutor em divindade, no império, tá certo? O imperador, o ditador, vai favorecer, lógico, toda a sua prole. Seja ele quem for. E eles serão beneficiados pelo imperador. Tá entendendo? É ação e reação. Acontece assim, cidadão. E você acha que ninguém viu isso, não? Ninguém tá vendo isso, não? Porque não tem ninguém fora, Pedrosa, da família dos ayatolás, dos imperadores, porque ninguém está desviado? Claro, porque o sistema favorece esse império. Tá entendendo? É por isso que não tem ninguém desviado, porque todos comem fartamente as fatias deste grande bolo da Assembleia de Deus. Infelizmente, qual que é o prazer de muitos? Que os filhos estejam caídos, que os filhos estejam nas drogas, que os filhos estejam desviados. Esse é o prazer. E, repito, e muitos pastores desavisados disso. Porque, veja, Fábio, a probabilidade de um filho de um obreiro, de um crente, irmão, a probabilidade de um filho de um crente ser bênção na casa de Deus, servindo, seja em qualquer área da igreja, é muito grande. Agora, Deus sabe disso. E o diabo sabe disso. Muitas vezes o pai e a mãe é que não sabem. Porque a autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe, está acima de qualquer pastor, de qualquer apóstolo, de qualquer mestre, está acima disso, irmão. Se você, obreiro, empoderar o teu filho, botar a mão sobre ele, impetrar a bênção sobre ele, o céu toma nota disso, irmão. Tá entendendo? O céu toma nota disso. E o teu filho... Agora, pelo diabo saber disso, qual que é o adágio que nós usamos? Rapaz, os filhos dos obreiros são os piores da igreja. Isso é mentira, não é verdade. Por quê? Porque a investida de Satanás contra a nossa casa é muito maior do que de qualquer um outro, irmão.
Porque a probabilidade do teu filho chegar lá é grande. Segundo, atinge o filho para bater no pai. Essa é a estratégia de Satanás. Então, veja, não dá para generalizar, Fábio. Também não dá para generalizar que todos têm chamada de exercer a função do pai. E eu generalizei ou eu disse para você? Tem chamada, tem compromisso. Então o critério aqui não é se é parente, não é se é filho. É o quê? Pronto. Tem a chamada, tem vida com Deus. Chamada assim, e vida. cidadão. Por quê? Porque ele pode se perder na chamada. Você tem bons chamados, mas se perdeu na chamada. Você vai fazer o quê? O camarada é chamado, mas fez um casamento errado. Como é que eu vou colocar um menino desse no ministério? Tem que saber separar. Pastor, mas meu filho prega que uma vez. Prega, mas não vive, meu irmão. Não dá, cara. Você não tenta empurrar que vai dar errado. Mas há também uma pressão dos pais, não generalizando, para que o filho assuma seu lugar. Não há? Meu irmão, qual pai que não quer ver o filho estabilizado? Essa é a regra. Agora, se ele não tem consciência com Deus, Fábio, simples assim, vai dar errado. E ninguém melhor do que a igreja para julgar isso. De fato, existem filhos que assumiram a igreja do pai, que estão desenvolvendo um trabalho de excelência, dando continuidade àquilo que o pai deixou. Mas tem outros que assumiram do pai e está em fracasso. Fábio, eu viajo. Não muito como outros parceiros e outros amigos aí, mas eu viajo um pouquinho. Rapaz, eu vejo igrejas extraordinárias na mão de filhos de pastores que assumiram, que são, os camaradas são dinâmicos. Tá entendendo? É o tempo deles, é o momento deles. Estão fazendo um trabalho extraordinário. Diga-se de passagem, tem igreja que está indo muito melhor com o filho do que com o pai. Por quê? Porque é um novo tempo, irmão. O pai não consegue chegar, o pai não consegue transmitir o que a igreja precisa hoje, mas o filho consegue fazer essa ponte. E sem falar também que nós estamos vivendo em um tempo de transição geracional agora, né? A visão de muitos pastores, que eu respeito, mas que culturalmente ficaram lá atrás, é preciso passar para o filho que tem uma visão do que é hoje, né? A cultura que é hoje, né? Porque você sabe que doutrina o cara quebra da noite pro dia, mas cultura não. Cultura está impregnada em você. Um pastor que vem da geração antiga, esquece, irmão. Ele não vai conseguir comunicar com essa geração agora. A igreja foi pega, irmão, no contragolpe do que? A tecnologia disso aqui que nós estamos fazendo hoje, ó. Rapaz, e o que a gente entende por evolução? Não, a cultura está impregnada, mas o que a gente entende por evolução? Ou seja, cada um vai evoluindo no tempo. Ou seja, eu sou Pedrosa. Pedrosa de antes não é o Pedrosa de hoje. Pedrosa de antes evoluiu para o que eu sou hoje. Então essa falácia aí não se sustenta, irmão. Não se sustenta. Ou seja, ele evoluiu conforme o tempo. Foi evoluindo conforme o tempo. Tem gente que, lógico, eu entendo que tem gente que fica preso a uma tradição, tá entendendo? Ao passado, mas tem gente que vai evoluindo conforme o tempo. Mas essa questão do nepotismo é algo perigoso e só existe na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Tem muito. Tem outras denominações. Tem nepotismo? Tem. Eu não vou. Né? Tem. A Igreja Batista da Lagoinha é uma dessas outras igrejas que também tem lá seus nepotismos. Mas, todavia, no entanto, a Assembleia de Deus ganha número e gênero e grau nessa questão aí. Aí a coisa fica assim. O governo passa de pai para filho e vai passando e não abre espaço para outras situações. Muitos obreiros que estão ali capazes de assumir aquele trabalho não conseguem porque a família do pastor tem a primazia. Aquilo que eu falei. Dinastias. É a dinastia do pastor. Certo? Eu vou deixar você à vontade agora com a sua opinião. O que é que você acha disso tudo? Você concorda que Deus foi o primeiro a produzir e promover o nepotismo? Você concorda com isso? Deixe sua opinião aí nos comentários. Gostaria de saber o que você acha disso tudo. Aqui no card eu vou deixar o link da nossa série de vídeos falando sobre ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. É uma série de 5 vídeos que eu produzi para mostrar a muitos assembleianos esse sistema que foi implantado durante décadas está aí. Certo? Veja o link no card, acompanhe a série e conheça um pouco da história desse sistema assembleiano. Amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal Uma Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.